3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to our live today. Papo de Teacher is back. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de aquecimento para a Semana do Inglês para o Trabalho. Hoje a gente vai falar sobre erros comuns ao falar inglês no trabalho e como evitá-los. Claro, isso é muito importante. Eu sou a Teacher Fabi Montanari, para quem não me conhece. Sou a Teacher Fabi Montanari, eu te ensino a falar inglês no trabalho para você se comunicar melhor e ganhar destaque na carreira profissional. Deixa eu tirar o óculos que fica dando reflexo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Antes de eu começar, todo mundo, can you hear me? Is everything okay for you? Manda um joinha aí, manda acena alguma coisa, ou manda um comentário para eu ter certeza que eu não estou falando sozinha aqui. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal conectando. Então, como que eu... Great, Rafael respondeu aqui. Rafael com PH, nome do meu irmão também, com PH. Como que a gente coloca essa questão? Tudo isso que eu estou trazendo, todos esses temas, são frutos, são resultado do mapeamento que eu faço com os meus alunos. E tudo isso eu tento trazer dentro da aula, dentro do nosso método, dentro do nosso programa online de inglês para o trabalho. Tudo isso eu tento trazer para os alunos, aula após aula. Então, são algumas coisas que podem até parecer simples, mas quando você está imerso ali, né, no olho do furacão, às vezes a gente não consegue sair daquilo. Então, essa é uma questão, cometer erros. Como que eu posso evitar? Porque existe a questão de não cometer o erro. Ou, tipo, se eu souber que erros são esses, eu evitar de cometê-los é uma coisa, e o segundo ponto é me comunicar melhor. Então, a gente precisa equalizar essa balança, e é isso que eu trago aqui, ok? Então, vamos lá. Eu até mapeei aqui, com boa teacher, eu tenho tudo mapeado, tudo minha colinha, para poder compartilhar com vocês. Então, essa questão de... o aluno, às vezes, ele não consegue, não porque não quer, mas ele não consegue ser claro e conciso na hora de estabelecer uma comunicação em inglês. E por que isso acontece? Não ser claro e conciso, não conseguir expressar com o mínimo de palavras necessárias, não é também não cometer, não se comunicar ou ser uma coisa muito bruta, muito direta, porque existe essa questão. Quando a gente está falando inglês, existe aquele momento que você está falando frases simples, dependendo do nível que você está, essas frases simples, elas são necessárias. E se essa frase simples, você fala, nossa, teacher, mas sei lá, eu sou um advogado, em português eu falo tão bem, eu não consigo colocar isso da mesma maneira em inglês. Tive um caso desse, não foi com um advogado, foi com uma aluna que era psicóloga, e às vezes ela sofria, teacher, eu não consigo me comunicar em inglês, eu me considero uma boa comunicadora em português. Ela trabalhava no RH de uma grande empresa, e ela falou, eu considero que eu tenho uma boa habilidade de falar português, né, e usar algumas palavras assim. Eu falei, você vai conseguir ter esse nível de comunicação em inglês, só que não vai ser assim. Para você chegar nesse nível de possibilidade de falar, você vai precisar passar pelas etapas anteriores, que é a sua comunicação mais simples possível. Não queira, numa reunião em inglês que você está trabalhando na sua empresa, ter talvez o mesmo nível de rebuscamento, se é que isso existe, na comunicação em inglês que você tem em português. Então, opte sempre que possível por estruturas mais simples, frases mais simples, mas que consigam comunicar a ideia que você precisa transmitir. E isso é essencial para que a sua mensagem chegue aos ouvidos do interlocutor de uma maneira clara, para que isso não chegue como um telefone sem fio. Então, essa é a maior dificuldade. Teacher, eu queria dizer tal coisa, foi isso que eu disse? Não exatamente. Como que a gente pega isso, né? Dentro do método, a gente vai pegando isso nos feedbacks que os alunos têm, né? Nas atividades que são propostas, os alunos têm alguns marcos ali que eles têm que me mandar um vídeo e a gente faz essa avaliação. E foi isso que você quis dizer? E muitas vezes falam assim, não foi. E eu me perdi no meio do caminho. E eu não sabia como voltar. Então, nada melhor, claro, do que para você superar isso daí, você ter um ambiente controlado para você poder testar, para você poder treinar. E aí você consegue avançar. Então, sempre que possível, tudo que você for falar, procura escrever.
Ainda que seja uma fala, ai, teacher, eu não tenho um roteiro, eu não vou fazer uma apresentação, eu vou participar de uma reunião em inglês, e nessa reunião eu preciso simplesmente estar lá para ouvir. De repente, meu chefe vai colocar alguma coisa, ou meu par, né, o meu colega do outro departamento vai colocar alguma coisa, e pode ser que eu concorde, pode ser que eu não concorde. Mas, enfim, então pense em todos esses cenários. Se o seu colega sugerir a situação A e você não concordar com a situação A, faz um roteiro, escreve como seria esse texto, como seria essa história. Então escreve, porque ali você vai conseguir identificar as palavras que você realmente sabe, as palavras que você ainda não sabe e as estruturas que você precisa focar. Não tente usar as estruturas mais rebuscadas e mais complexas no primeiro momento. Um aluno, por exemplo, de um nível A2, um aluno de A1 dificilmente vai conseguir fazer isso de uma maneira tranquila, tá? Mas estou falando à medida que você foi avançando, que você ainda está naquele limbo, que a gente fala que é o platô do intermediário. Você sabe o que é o platô do intermediário? Coloca aí se vocês sabem ou se vocês não sabem. O platô do intermediário é um momento que o aluno não consegue perceber os avanços dele. Ele fala, teacher, eu estou parado. Muitas vezes não está. Muitas vezes você só não consegue ver que você está avançando. Por quê? A linha de partida, quando você sai numa corrida, ela é mais rápida, você tem mais gás para correr. Só que falar inglês não é um tiro de 100 metros. Falar inglês é uma maratona. Então você tem que ter estratégia para você aguentar os 42 quilômetros. Não é só na força e na vontade que você vai fazer 42 quilômetros correndo. Então, de início, você tem muito mais pique. Mas vai chegando ali no meio, você tem que ter uma boa estratégia ou você não vai aguentar concluir a prova. Você não vai aguentar concluir. E o platô é isso, parece que você não está avançando. Você ficou ali num nível, nossa, que eu não estou avançando. Pode ser que realmente você não esteja, só esteja ali patinando. E como que você sai desse platô? Aprendendo palavras novas, direcionadas para o seu trabalho. E buscando maneiras de colocar essas palavras novas em prática. Então, nesse momento, você de fato consegue fazer essa roda girar. Senão fica aquela coisa muito grande ali e você não consegue perceber que você está avançando. E à medida que você avança, alguém precisa te ajudar a ter uma visão sobre que pontos que ficaram para trás e que ainda não estão consistentes. Porque aí esse acúmulo de conhecimento que você vai puxando com você, vai fazer você ter uma desenvoltura, uma facilidade de comunicação, para você conseguir comunicar suas ideias de maneira clara. Um dos grandes erros é a pessoa ainda está com muita inconsistência dos níveis iniciais de inglês e querer fazer uma frase tão complexa quanto é aquela que ela tem capacidade de fazer em português. Teacher, eu não consigo falar inglês tão rápido e de uma maneira tão tranquila. Ainda não, você precisa praticar. Quando você começou a dirigir, quem dirige aqui, e eu me lembro dos primeiros meses que eu dirigi, do período de fazer aula, né, lá com os meus 18 anos, então tanto o período de fazer aula, passar na prova, e aí comecei a dirigir, eu dirigia com meu pai do lado, com meu namorado, que depois, né, se tornou meu marido, eu dirigia com eles, mas devagar, eu tinha que pensar, era carro manual, eu tinha que pensar para trocar marcha, não podia esquecer de pôr o pé na embreagem, tinha que dar seta, tinha que regular retrovisor, era muita informação e eu não dirigia rápido. Não dirigia. Hoje dirijo mais rápido, claro, são mais de 20 anos, 25 anos dirigindo. Então, tudo muda à medida que você ganha experiência e vai ficando mais fácil. Entende? Então, entendam isso. Esse é um outro erro também. Não tinha nem mapeado aqui, mas essa é uma questão que às vezes eu falo para o aluno, assim, tenha misericórdia com você, please, né? Tenha misericórdia com você mesmo. Às vezes o aluno ele tem um nível de cobrança, um nível de exigência, o que é bacana, é positivo que você tenha um nível de exigência alto e que você queira de fato levar seu inglês para um nível acima da média. Porque qual que é a média do brasileiro? A média do brasileiro é falar que ele mais ou menos vai conseguir me virar. Enfim, se você só quer se virar e seu inglês tá bom, enfim, talvez nem seja esse lugar para você estar. Agora, se você quer de fato se comunicar com precisão, com capacidade de colocar suas ideias, mesmo que elas sejam mais profundas, e perceber essas nuances, você precisa dedicar um pouco mais de tempo. É por isso que eu faço essas aulas aqui. É por isso que eu faço esse conteúdo aqui para vocês. Justamente para mostrar que existe um caminho para que você possa trilhar e passar por isso mais rápido. Mas também te avisando que eu sei os pontos em que você vai enroscar. Quando você sabe que, né, o que eu gosto de fazer, né, mostrar para o aluno que a gente sabe alguns pontos onde ele vai enroscar.
E se o aluno já percebe que tem alguém ali olhando, eu sabia que você ia enroscar. Então, assim, ó, já estou aqui preparada para te ajudar. Já estou aqui com a cordinha para jogar aqui, para resgatar. Então, isso é muito importante, ter essa percepção, né? Ter alguém acompanhando e mapeando isso daí. Porque muitas vezes, quando a gente está no processo, a gente não consegue ver o todo. A gente só está vendo alguns pequenos degraus. Isso é importante. Se você já conseguir mapear e entender qual que é o próximo passo que você precisa dar, isso é o mais importante nesse momento. Qual que é o segundo erro? Antes de eu começar, ficou alguma dúvida do primeiro? Alguma questão que vocês queiram colocar? Podem ir colocando. Mesmo que eu não responder agora, depois eu volto, tá bom? E eu leio para vocês. Qual que é o segundo erro? Usar linguagem inapropriada. Tá? Quando a gente usa, o que é uma linguagem inapropriada? Às vezes usa gíria, sem a gente saber que é gíria. A gente usar, talvez uma palavra que possa soar rude. E esse é uma outra questão. Fala-se muito dessa questão de aprender inglês com música, aprender inglês com séries, e é tudo muito legal. Eu adoro, e de fato há uma contribuição muito grande para o nosso processo de aprendizagem. A gente precisa adquirir vocabulário para falar uma outra língua fluentemente. Tá? Não precisamos saber 150 mil palavras. Estima-se que o inglês tenha 150 mil palavras. Teacher do céu! Exato, 150 mil palavras. Mas quantas palavras a gente precisa saber para uma comunicação básica? Entre 500 e 1000. Então, cara, olha, você pega aquele todo, você não vai pegar o dicionário, como você não vai lá para Oxford ou para Cambridge, sentar nas bibliotecas deles lá, que são lindas, e pegar aqueles livros e ficar decorando todas as palavras. Isso não é falar inglês. O que você precisa fazer é mapear, né? Ter esse mapeamento de 500 mil palavras, que são as palavras para o dia a dia. Algumas variações, por exemplo, dos principais verbos, qual é a forma no passado, a forma, né? Como eu faço o futuro desse verbo, como eu faço o passado dele, como que eu faço o present perfect, que é um outro tempo verbal. Então, como que eu faço essas variações? E a partir daí a gente vai desenvolvendo comunicação, sempre do mais simples para o mais complexo. Então, estima-se que, para uma comunicação fluir, né, que a gente consiga estabelecer uma comunicação básica, entre 500 e 1000 palavras o aluno está falando de uma maneira com confiança. Você vai trabalhando isso daí, para você chegar no nível proficiente. O que é um nível proficiente? São mais ou menos 7.500 palavras de domínio ali. Não que você use todos os dias, em todos os momentos, mas você vai ter com a capacidade de compreender essa daí de uma maneira passiva e de uma maneira ativa. Porque existe aquele conhecimento. Teacher, eu já vi essa palavra, mas na hora que eu preciso falar, ela não vem na minha cabeça. Eu não consigo falar a palavra, eu não lembro dela na hora. Depois que passa a reunião, aí eu lembro o que eu queria dizer. E eu consigo lembrar dessa palavra em inglês. Por que a palavra não sai? Fica ali, eu sei que eu sei aquela palavra. Porque você ainda não conseguiu transformar o teu conhecimento passivo em ativo. Entende? Falo sobre isso nas aulas da Semana do Inglês para o Trabalho. O link está na bio, e o link está na descrição desse vídeo para quem está vendo pelo YouTube. Então, vocês conseguem se inscrever. É uma série de aulas que eu vou me aprofundar um pouco mais. Aí vai ser uma aula mais estruturada, no sentido de que eu vou pôr os slides e tudo, para conseguir exemplificar muitas das coisas que eu estou falando aqui. Então, se inscreve na semana para você participar. Mas é essa questão. Você conseguir identificar quais são esses pontos para você poder saber quais palavras são apropriadas ou não são. Então, voltando ao assunto de aprender inglês com música, aprender inglês com série. Sou muito fã de séries. Devo muito de vocabulário que eu já aprendi a séries. E a músicas que eu gosto de ouvir. Só que hoje eu consigo ter percepção que determinada música, ainda que eu goste da música, aquilo lá é uma gíria que eu não devo usar no meu ambiente de trabalho. Só que se você é um estudante de inglês, como que você vai perceber que aquela palavra você não deve usar? Você tem uma estratégia para você conseguir mapear só o que é uma gíria que você pode usar eventualmente numa conversa com amigos, num restaurante ou na praia, e não deve usar na mesa de reunião com o seu chefe? Então, isso é importante saber. Quais gírias são, de repente, muito locais e que não devem ser usadas no seu ambiente de trabalho? Quais gírias, de repente, são características de uma determinada região?
dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da Austrália, enfim. Porque o inglês ele é uma língua de comunicação internacional. Então, você precisa buscar, quando a gente fala de inglês para negócios, inglês para o trabalho, é uma comunicação internacional. A maior parte da comunicação em inglês vai ser feita com outros falantes que também usam o inglês como segunda língua, não como língua nativa. A gente morre de medo de conversar com nativo, né? Quando está aprendendo. Mas a gente não tem essa questão de... A gente morre de medo de conversar com um nativo, mas a maior parte das conversas em inglês vão ser feitas com pessoas de outras nacionalidades. E aí vem tudo carregado, de sotaques, de influências regionais. Então, qual que é o melhor termo para negócios? Os termos mais neutros possíveis. E algumas pequenas variações. Então, por exemplo, evitar traduções diretas. Hoje mesmo eu estava dando uma aula e o aluno falou assim, teacher, eu tenho medo de voar de avião. Eu gostaria de fazer uma viagem X lá, ele mencionou o destino que ele gostaria de conhecer. Ele falou, mas primeiro eu preciso contornar o meu medo de voar de avião. Eu tenho medo de voar de avião. E aí, como que ele colocou eu tenho medo de voar de avião? I have fear. Eu tenho medo. Foi a tradução direta. Isso. E aí eu fui lá e coloquei isso para ele. Justamente. Falei, olha, isso aqui foi uma tradução direta do português. Em inglês, como que eu falo isso? I'm afraid. To be afraid é diferente de have fear. Have fear não existe. Então, assim, você tem medo de voar? Are you afraid of flying? Então, é uma expressão que você consegue comunicar. Eventualmente, você está num projeto global da sua empresa e você tem medo que alguma coisa, né? Se a gente tomar essa decisão de seguir por esse caminho, eu tenho medo que a gente não consiga concluir o projeto no prazo, por exemplo. Vamos imaginar. Se a gente não tiver mais 5 pessoas trabalhando na equipe, eu tenho medo que a gente não consiga entregar os resultados dentro do prazo. I am afraid. I'm afraid. Existem outras possibilidades de você falar isso? Com gírias e com tudo? Deve existir. Não me ocorre nenhuma aqui agora, mas provavelmente se você for ler a letra de alguma música, se você for acompanhar alguma série, outras maneiras podem ser consideradas. Mas dentro do ambiente de trabalho, opte pelo que é mais simples, pelo que é mais direto, pelo que é mais conciso, tá? Fuja de gírias, fuja de expressões que podem ser locais, a não ser que você tenha certeza de fato que essa linguagem é usada ali. Linguagem mais formal, linguagem mais informal, existem maneiras de você começar. Você vai abrir uma reunião. De repente, se é uma apresentação formal no auditório da sua empresa, né, alguma coisa assim, um ladies and gentlemen é aceito, mas você vai sentar na mesa de reunião com seus colegas de trabalho, com ladies and gentlemen, talvez não seja a situação mais apropriada. Então, hello everyone, we are here today. I invited you to join this meeting today so we can talk about the deadline for the new project. Então, o hello everyone é mais apropriado aí. Você também não pode colocar um hey bro. Hey bro. E aí? E aí, mano? Não pode colocar isso dentro do seu ambiente de trabalho. Você está trabalhando numa corporação internacional. Então, cuidado com a série que você está assistindo para usar para aprender inglês. Cuidado com as músicas que você está ouvindo para aprender inglês. Eu lembro uma ocasião, também faz muito tempo isso, tinha uma série que passava, nem sei se ainda está em algum streaming, eu nunca mais vi, mas chamava... Eu gostava bastante dessa série, era bem legal, chamava Prison Break. Alguém assistiu já? Deve ter mais de 15 anos isso. Era uma série super legal. Um dos personagens, o personagem principal lá, o Michael Scofield, ele era uma pessoa que tinha uma educação mais formal. Então, ele tinha um inglês melhor, no sentido de inglês para negócio. Ele tinha uma comunicação mais limpa. Só que nisso, ele vai para um ambiente de prisão. E ali dentro era gíria atrás de gíria. Era inglês errado, inclusive. E aí um aluno falou, nossa, teacher, eu gosto muito dessa série para aprender inglês. Eu falei, não, essa aí não, se for para você trabalhar com essa série, não, eu não sei onde você vai trabalhar, mas essa série para você aprender inglês não é a melhor opção. Então escolham bem a série. Agora, se você falar para mim, teacher, eu adoro assistir Suits, eu sou advogado, sou da área jurídica, e Suits é muito legal, apesar que né, o sistema legal americano do brasileiro é bem diferente, mas adoro assistir Suits, que também é uma série já com uns aninhos aí de estrada. Então, bem legal. Ali tem um vocabulário muito bacana para isso. Então, enfim, escolham sabiamente as séries que vocês vão usar para isso. Right? Terceiro ponto.
E eu acho que ele é muito diretamente ligado ao primeiro. Eu mapeei aqui como terceiro, podia ter colocado diretamente ligado ao segundo. Qual que é o terceiro ponto? Se você não conseguir usar a gramática de uma maneira apropriada, pode se tornar difícil a comunicação com seus pares, com seus colegas. Mas, teacher, eu detesto estudar gramática. E aqui eu não estou falando de gostar ou não gostar de estudar gramática. E também não estou falando de estudar gramática como você estudava no colégio, para você fazer prova e passar no vestibular. Não é isso. Estudar gramática aqui, neste aspecto, é você ser capaz de aplicar, colocar a estrutura corretamente. Eu não vou te cobrar, né? Não, você não deve ser cobrado no sentido assim, e qual é a regra que se aplica à locução adjetiva de tempo, sei lá, coisas assim desse tipo. Não é isso. A gente tinha isso na escola, né? Então, quando a gente fala de usar a gramática, não gosto de estudar gramática. Não se trata de gostar ou de não gostar. Se trata de você ter ferramentas e estratégias que te forcem a usar a gramática de uma maneira correta. Por exemplo, numa aula também, um aluno ele colocou o que eu mais gosto na minha profissão é tal coisa. Como você fala o que eu mais gosto? Aí, de novo, se você estiver pensando em português, você vai jogar para o what I like more. E o que o nativo vai falar? O que o inglês pede? What I like the most. What I like the most about my profession is that I'm able to talk to different people every day. What I like the most, not what I like more. E aí, na sequência, o que mais me irrita neste projeto, como você colocaria isso? O que mais me irrita é quando fulano faz isso, é quando o meu chefe me pede as coisas de última hora. Eu estou pronta para ir embora e meu chefe me pede um relatório para agora. What annoys me the most? What annoys me the most? Enfim, isso é legal. São algumas coisas que eu estou colocando aqui, mas como que você torna isso de fato consistente e frequente, esse aprendizado? Tendo um sistema organizado. Voltou, people? Eu tinha esquecido. Eu tinha... People, sorry. Pessoal, peraí, só um instantinho. Eu tinha esquecido de... Entrou ligação no meu celular. Eu estou transmitindo para o Instagram. E entrou ligação. E voltou agora? Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, eu continuo aqui. Sorry, people. Porque... Yes, very good. Congelou tudo aqui porque entrou uma ligação e eu derrubei ela. E eu coloquei naquele do not disturb. Eu sempre esqueço de fazer isso. A questão, então, só para a gente retomar aqui, é com relação a você ter uma ferramenta ou uma estratégia que te force a memorizar essas coisas. E isso é mais tranquilo do que parece, quando você tem as ferramentas corretas. Quando você tem método, né? Isso é tranquilo. Às vezes, ouvindo coisas, né? Se você está acompanhando a live e não acompanhou inteiro, fala, nossa, quando que eu vou conseguir falar inglês com dessa maneira tão simples que a Fabi faz parecer que é? E é mesmo. Tem aluno que já me falou, teacher, nossa, você faz parecer que é tão simples isso. E é simples, quando você sabe os passos que têm que ser dados na hora que eles têm que ser dados. Nem antes, nem depois. Por quê? Se eu virar um balde de informação avançada num aluno básico, ele não vai aproveitar nada. É como eu pegar uma garrafa de água que eu tenho aqui do meu lado, que tem a boca pequena, e eu virar um balde e querer que essa garrafa enche. Não vai. Eu vou ter que colocar ali como chama? O funil, né? E colocando água ali para encher. Senão, se eu catar um balde grande e virar em cima disso daí, o aproveitamento vai ser mínimo. Faz sentido? Então, essa é a questão, tá? Então, não é simplesmente você pegar uma gramática e sentar e ficar estudando, porque isso é um saco, teacher, eu nunca gostei disso. Não se trata disso. Se trata de você ter uma estratégia e um método que vai te ajudar a usar isso no momento adequado. Fourth. Estou anotando aí? São 5 pontos, tá? Já estou no quarto. Daqui a pouco eu acabo. Fourth. A pronúncia pode ser um desafio muito grande para a comunicação. E já falei disso em outras aulas, não foi somente nessa. A pronúncia ela pode ser um desafio muito grande.
Em que sentido? No sentido de que se você tem a sua referência fonética apoiada na sua língua materna, no nosso caso é o português, acredito que a maioria daqui sejam brasileiros, não sei se tem estrangeiros aqui vendo, mas a grande maioria das pessoas com quem eu atendo são brasileiros. Quando a gente tem a pronúncia baseada na nossa referência fonética, na medida que a gente vai falar inglês, a gente aplica isso para falar inglês e a gente espera que outra pessoa fale. Nossa, teacher, quando eu ouço uma música, eles falam tudo errado, ou falam, tipo, eles comem muita sílaba. Por que a gente tem essa sensação de que eles estão comendo as palavras e as sílabas? Um exemplo muito claro é a palavra chocolate. E eu gosto de usar esse exemplo porque ela é escrita exatamente da mesma maneira em português e inglês. Então, chocolate em inglês, como escreve chocolate? Chocolate. Só que qual que é a pronúncia no português? Quantas sílabas tem? Chocolate. Em inglês. Aqui em português são 4 sílabas. Em inglês, chocolate, chocolate. 2. Se você fala chocolate, é que você está fazendo um bromation ali. Você está colocando a sua referência fonética do português para ler uma palavra em inglês. Só que isso não acontece só no... As chances de que você não faça isso só com chocolate são gigantes. Você faz isso com todas as outras palavras em inglês. E aí, numa conversa, você vai pegando várias palavras que você está muito distante da pronúncia nativa e vai acumulando isso numa conversa, a diferença de comunicação fica gritante. E aí as coisas não se encaixam. Então, isso prejudica tanto você falar, quanto você entender, principalmente você entender. E aí você entra numa reunião e você não consegue confiar naquilo que você está ouvindo. Será que o que foi falado na reunião é realmente isso? E você fica buscando uma maneira de validar aquilo com alguém. Foi isso mesmo que fulano falou? E essa sensação de insegurança é muito ruim, porque você não consegue ter certeza do que você ouviu e, consequentemente, você não consegue ter certeza do que se você deve responder, se você deve interferir naquele momento, se você deve discordar ou se você deve concordar. Lembrou do Joel Santana? Very good. É isso mesmo, né? Então, that's it. Por último, até para a gente evitar, né, constrangimentos, é você entender que falar um outro idioma é também entender aspectos culturais dessa língua, né? Que são característicos, concorde você com eles ou não, são características. Aprender uma língua também faz contato com a cultura dos países nativos daquela língua. Então, é importante você levar em consideração qual é a origem das pessoas com quem você vai conversar e entender quais são as principais diferenças que podem provocar um conflito de compreensão ali, né? Para você evitar. Então, não é somente a linguagem em si, mas também, às vezes, o tom de voz. Tem até aquela piadinha, né, que fala dos italianos, que os italianos... 80% dos problemas de comunicação entre os italianos são causados pelo tom de voz. Não nem tanto pela mensagem, mas pelo tom de voz da mensagem que foi passada, né? Então, isso comunica, sim, alguma coisa. Então, a gente precisa trabalhar ritmo e entonação, além da pronúncia. Isso faz parte, né? Eu acho isso tão importante que eu coloco isso como um dos primeiros passos dentro do meu método. Ritmo e entonação. Para que o aluno consiga ganhar esse ritmo de fala, para não ficar quebrado, porque de nada adianta ele ter um domínio gramatical perfeito. Aqui eu não estou falando de fazer vestibular e acertar a questão de vestibular, estou falando de se comunicar no trabalho. São coisas diferentes, são necessidades urgentes diferentes. Tá? Então, só para a gente recapitular e encerrar aqui, que eu tenho mais uma aula para dar agora, para evitar os 5 pontos que a gente falou. Ser claro e conciso. Evita linguagem inapropriada. Usa a gramática apropriada, de acordo com o seu nível. Não precisa usar uma gramática avançada se você ainda está no nível básico, mas usa a gramática do seu nível corretamente. Amplia a sua base de vocabulário e busca usar o vocabulário, por exemplo, conversas com advogados, né, são termos diferentes de conversas com médicos, que são diferentes de conversas com engenheiros, são diferentes de conversas com o pessoal de TI. Então, cada área tem a sua linguagem nativa que você deve buscar usar.
Trabalhe a sua pronúncia e ritmo de fala, para até evitar um tom errado de fala ali, e tenha essa noção cultural, do aspecto cultural da pessoa com quem você está conversando, tá? Isso tende a diminuir os seus erros de comunicação, e é claro, né, não se martirize caso você cometa alguns desses erros, mas tenha consciência para que você possa, de fato, trabalhar para melhorar isso daí. A gente, às vezes, nós costumamos ser muito mais exigentes conosco do que um estrangeiro ouvindo a gente. Teacher, eu trabalho numa empresa americana e eu tenho medo, né, do meu chefe que é americano, o que ele vai achar de mim? Ele não vai achar nada, você está se comunicando, ele quer só o seu resultado. O resultado que você pode oferecer para a equipe e para a empresa. Fora isso, ele não está tão preocupado, porque ele nem é capaz de falar português. Nós entendemos mais da língua dele do que ele é capaz de entender da nossa. Então, não se preocupem com isso. Alright? Thanks for having you here today, Kleber. Eu dou aula particular, temos aulas particulares também na escola, além do programa online de imersão. Pode se inscrever no link da bio. Também manda mensagem no particular, que se não for eu que responder, vai ter alguém da equipe para falar com você. Então, enfim, pessoal, foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Amanhã, às 6h30, a gente tem mais um bate-papo. Vou trazer o tema depois nos stories, eu divulgo qual vai ser o tema. And I'll see you tomorrow, okay? Bye, everyone.